Olá, crianças, sejam todas bem-vindas, tudo bem com vocês? Galerinha, nossa aula de produção de texto, vamos dar continuidade à nossa apostila de atividades caligráficas. Hoje vamos para a página 38. Vamos lá? Peguem a apostila de vocês e acompanhem a Prof. Tati. Na página 38, a letra B corresponde ao textinho da letra A. Corresponde ao textinho da página 37, desculpe. Na letra B diz o seguinte: copie uma palavra do texto que está no diminutivo e que foi usada para atenuar o sentido. Tem uma palavra que foi escrita no diminutivo que ela dá que o personagem sente. Ele tem um sentido e ela foi colocada no diminutivo. Quero que vocês procurem e coloquem. É um sentimento. Ela está sentindo alguma coisa e foi escrita no diminutivo. Toda língua é formada por variedades. Essas variações consistem em maneiras diferentes de se dizer algo. Existem vários objetos, várias coisas que têm vários nomes. Por exemplo, tem a mandioca, que em alguns lugares ela tem o nome de macaxeira, em outros lugares ela tem o nome de aipim. Isso é a variação lexical. Olha só, no exercício 3 fala o seguinte: nossa língua apresenta grande variação lexical, ou seja, palavras diferentes representando a mesma coisa. Então, são palavras escritas e pronunciadas diferente uma da outra, mas que têm o mesmo significado, quer dizer a mesma coisa. Leia as palavras a seguir e pinte da mesma cor aquelas que têm mesmo significado. Atenção, elas estão organizadas em trios, então são 3 palavras que têm o mesmo significado. Por exemplo, foi o exemplo que eu dei, ó. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Mandioca, macaxeira e aipim é o que nós conhecemos como mandioca. São 3 palavras escritas diferentes e que significam a mesma coisa. Ok? Vocês vão fazer assim. O que pode estar ajudando vocês é procurar, por exemplo, pode estar usando a internet e escreve lá outros nomes para tangerina. Aí vocês vão procurar lá outros nomes e vão ver quais desses está aqui. Geladinho, escreva na internet, lá no Google, outros nomes para geladinho. E os nomes que aparecer lá, você pode comparar e olhar quais tem aqui, ok? No exercício 4, encontre no quadro uma variação lexical para as palavras destacadas nas frases e reescreva substituindo essas palavras. Olha só, eu quero um cachorro quente com 2 vinas. O que é vinas? É mingau? É salsichas ou é vinagrete? Você pode pesquisar também. Podem estar utilizando a internet para pesquisar o que é vinas e sinônimos. Fiz um delicioso curau para as crianças. O que é curau? Mingau, salsichas ou vinagrete? Na letra C, qual é a receita daquele seu molho à campanha? Ok? A locução verbal é uma estrutura formada por 2 verbos. Nós já vimos isso na nossa apostila de língua portuguesa. É quando a gente tem o verbo auxiliar e o verbo principal. O verbo principal expressa a ideia do fato. Qual é a ideia? O que é que ela está fazendo exatamente? Ela está fazendo o deve ou ela está fazendo o capturar, o sujeito da oração? Nesse caso, é o capturar. Então, você tem que se perguntar: o sujeito na frase, qual dos 2 verbos ele está realizando? O primeiro verbo ou o segundo? O verbo que ele está realizando, que você consegue identificar, sempre vai ser o verbo principal. E o outro vai ser o auxiliar. Leia as frases a seguir. Número 1. Andei pensando em ligar para minha tia. Número 2. Ele estava estudando para a prova quando você ligou. Número 3. Vou levar meu celular ao concerto. Número 4. Tinha escrito um e-mail, mas desistiu. Letra A. Identifique e copie as locuções verbais de cada frase. Eu quero saber quais são os verbos auxiliares e quais são os principais. Ok? Por exemplo, aqui. Andei pensando em ligar para minha tia. Quais são os verbos? Andei e pensando. Aqui. Ele estava estudando para a prova quando você ligou. Ó, estava e estudando. 3. Vou levar meu celular ao concerto. Quais são os verbos? Vou levar. Qual que é a ação? Lembre-se que verbo é ação, então você tem que ver qual que é a ação que está sendo feita.
Tinha escrito um e-mail, mas desistiu. Tinha e escrito. Na letra B, reescreva a frase número 2, trocando o sujeito ele por nós. Então, vamos lá. Você vai tirar o ele e vai colocar nós. Então, nós, como que fica o verbo estar? Estávamos estudando para a prova quando você ligou. Quando nós mudamos o sujeito, você tem que ver se o verbo auxiliar, porque aqui o verbo auxiliar é estava e o principal é estudando. Vocês vão saber que sempre quando você muda o sujeito, o verbo auxiliar também muda, mas o principal permanece igual. E na letra C, reescreva a frase número 1, trocando o sujeito eu por eles. Olha só. Andei. Então, como é que vai ficar? O eu está escondido aqui, porque se fosse ler como eu, ficar eu andei pensando em ligar para minha tia, mas ele está oculto aqui, só está o andei. Então, por exemplo, se ficasse eles andaram pensando em ligar, para suas tias, ok? Porque, ó, vai ter que trocar aqui, ó, para suas tias. Porque como é uma pessoa só, é minha. Mas como é mais de uma, é para suas tias. O eles vai ficar oculto, então vocês só vão a partir aqui do andei. Então, fica andaram pensando em ligar para as suas tias. Ok? No nosso próximo capítulo 11, a história é um romance. A história de um romance. Vamos alcançar a nossa apostila volume 4 de língua portuguesa, que está falando sobre romance. Né? Na fala, é comum que não identifiquemos uma pausa entre uma palavra e outra. Ou seja, as palavras são pronunciadas de uma forma contínua. Mas, na escrita, essa separação precisa ficar evidente. Não é porque estamos pronunciando ela junta, pelo menos aparenta estar pronunciando ela junto, que ela também se escreve junto. Então, vamos lá. Escreva uma frase com a palavra indicada a seguir. Afim. O afim aqui tem sentido de finalidade e pode ser substituído pela preposição para. Então, por exemplo, o aluno pesquisou. Lembrando que antes de colocar o afim, vocês têm que colocar uma vírgula, tá? O aluno pesquisou a fim de se informar sobre o assunto. Ana foi ao cinema a fim de ver um novo filme. E assim vai. Agora, esse afim aqui, junto, ele significa semelhança, similaridade. Eles têm interesses afins. Deixa eu ver. Eles têm interesses afins. Por quê? Porque os dois têm os mesmos interesses. Ok? Aqui no debaixo, junto, posição ou condição inferior. Encontrou o pé do sapato debaixo da mesa. Então, por exemplo, fui procurar a bola e ela estava debaixo da mesa. Minha boneca está debaixo da mesa, debaixo da cama. Na letra D, debaixo, separado. Construir esse brinquedo de baixo para cima. Construir essa casa de baixo para cima. Ok? Porque esse de baixo separado, ele tem sentido em oposição. Expressa de cima para baixo. Entendeu? Por exemplo, não consigo pensar em um exemplo. Procurei a minha bola de baixo para cima nesta casa. É um exemplo. Agora, nossas últimas atividades nessa página. Agente separado é o mesmo que nós. Nós já aprendemos isso. Então, por exemplo, a gente correu muito ontem. A gente foi brincar no parque.
Estamos falando de mais de uma pessoa. Agora, o agente junto é uma pessoa, ele indica quem atua, opera, quem trabalha numa agência, agente secreto, agente comunitário, alguém que trabalha. Por exemplo, o agente trabalhou muito no feriado. O agente comunitário passou em várias casas, entendeu? O agente de segurança veio ver se estava tudo bem. Vamos falar sobre advérbios e locuções adverbais. São palavras e expressões que modificam o verbo, adjetivo ou outro advérbio, indicando algum tipo de circunstância, tempo, modo, intensidade, afirmação ou negação. Nós conversamos isso um pouco sobre na aula de língua portuguesa. Tem um trecho aqui da Alice no País das Maravilhas que vocês irão ler e vocês vão colocar aqui. Por exemplo, copie do trecho. Letra A. Eu quero que vocês... Um advérbio de intensidade. Os advérbios de intensidade é muito, por exemplo. Bastante. Ok? Um advérbio de negação. Nunca, não. Entendeu? É de negação. Se negando. Então, vocês vão procurar esse tipo de advérbio que está aqui e vocês vão colocar. Caso vocês ainda fiquem com dúvida, vocês podem colocar no Google. Exemplos de advérbios de intensidade, exemplos de advérbios de negação. E assim vocês vão ver os exemplos que tem lá e vão procurar ver se tem aqui no texto, ok? Qualquer dúvida, podem me procurar. Beijo grande. Tchau, tchau.